Bem-vindos ao Evolutio Cast, onde seu próximo insight é só um play de distância. Aqui falamos de ideias que inspiram, histórias que transformam. Prepare-se para evoluir um pouco mais, porque sua mente é o universo em expansão. Você está no Evolutio Cast e a jornada começa agora. Opa, seja muito bem-vindo ao Evolution Cast, um espaço para quem decidiu crescer por dentro para conquistar por fora. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como nosso cérebro ele foi condicionado a obedecer padrões e como nós podemos retomar as rédeas para viver de uma forma mais autêntica e principalmente com potência. Antes da gente iniciar, já aproveita e me segue lá no Instagram, @GustavoIANN, e conhece um pouquinho mais lá das minhas mentorias, imersões, em gustavoian.com.br. Você já parou para pensar que o nosso cérebro ele nasceu livre? Desde criança nós fomos condicionados e domesticados como um cavalo selvagem que aos poucos foi ensinado a andar dentro das cercas. Eu quero conversar com você hoje sobre como o nosso cérebro ele foi domesticado com o tempo. E para isso eu vou falar em formas de parábolas, assim como Jesus fazia com seus discípulos. Bom, a parábola de hoje é sobre a do elefante preso. Quando pequeno, o elefante ele tinha sido amarrado por uma corda muito fina e um pedaço de madeira no chão. Ele já tentou se soltar várias vezes, mas não conseguiu. Depois de algumas tentativas frustradas, ele simplesmente desistiu. Anos depois, esse mesmo elefantezinho, agora gigante, forte, capaz de derrubar árvores, simplesmente continuava preso à mesma estaca minúscula. Perceba, não porque ele não tivesse força, mas porque ele simplesmente acreditava que não podia. Afinal de contas, desde pequeno ele foi reiteradamente frustrado com suas tentativas e, portanto, ele havia desistido de tentar fugir da estaca. Assim funciona o nosso cérebro domesticado, literalmente. Ele aprende desde cedo os limites impostos e muitas vezes passa a vida inteira acreditando que você simplesmente não pode ir além, mesmo que você já tenha força para romper com qualquer corrente. Gustavo, calma aí, tá muito avassalador. Deixa eu te falar, esses dias eu li um livro chamado Emburrecimento Programado, e aí eu fiquei pensando nesse paralelismo e tô tentando concatenar as ideias até agora para construir esse episódio junto contigo. Simplesmente leia, tá? Um livro fantástico, Emburrecimento Programado. E, assim, minha cabeça pipocou quando eu li esse livro, porque, de fato, nós fomos domesticados ao longo de toda a vida a ser pessoas medíocres, a ser pessoas presas em padrões, em um sistema que simplesmente nos aprisiona. E a ciência, e aí eu gosto sempre de trazer isso, né? A ciência, o resultado, e principalmente nesse episódio eu vou te trazer uma ferramenta prática para que você consiga mudar isso. Vamos nessa. O que a ciência diz então? Nós temos a plasticidade neural, tá? Inicialmente, basicamente é a neuroplasticidade, onde nós, na infância, o nosso cérebro ele é altamente maleável. Então, normas, crenças, regras, elas basicamente moldam ali a nossa estrutura cognitiva, né? E essa estrutura cognitiva ela é moldada muitas vezes por programadores. Quem são esses nossos programadores? Professores, pais. O nosso entorno, né, também programa bastante a nossa... vai nos ajudando a essa estrutura cognitiva ela ser formada. Nós temos então esse reforço social, tá, através dos nossos pais, dos nossos professores, que vão trazendo recompensas ou punições, que vão nos ensinando ali aquilo que é legal, aquilo que não é legal, aquilo que é permitido, que não é permitido.
E é justamente aqui que a gente tem um grande conflito, porque o nosso sistema límbico e o medo, a gente começa a trabalhar ali o medo da rejeição, da exclusão social. A gente mantém basicamente nossas mentes dentro de cercas, desde crianças. Porque se eu desobedeço o professor, eu sou reprovado pela turma. E não digo até no sentido de desobediência, que eu não quero incentivar nada nesse sentido, mas eu quero que você entenda que nós fomos domesticados, nós fomos programados, e de fato nós temos crenças limitantes que são consolidadas desde muito novo, onde a gente começa ali com os professores muitas vezes falando que nós não somos capazes, que nós não merecemos, que isso ou aquilo não é para nós. E aí a gente leva isso para a vida adulta e a gente pensa, poxa, eu não sou capaz. Ah, não, eu não mereço. Pô, essa promoção não é para mim. Eu não sou tão bom para esse cargo. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Perceba, o resultado dessa programação é justamente uma autossabotagem como reflexo do condicionamento que a gente teve. Nosso cérebro ele se torna preguiçoso, muitas vezes preferindo ali rotinas conhecidas, ao invés de novos desafios. Muitas vezes essa previsibilidade demasiada que nós temos hoje vem muito dessas programações que nós tivemos na infância, através desses atores, dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos avós, desse reforço social, né? Principalmente desse reforço social. Então, a aversão ao risco, principalmente aqui no Brasil, né? A aversão ao risco e etc., ela vem de um contexto social que também nos programa como pessoas. Mas vamos lá, como que a gente pode então mudar isso, né? Eu trouxe aqui uma ferramenta prática e eu apelidei ela de protocolo de desdomesticação. Esse protocolo, ele contempla 4 passos simples, tá? Então nós vamos trabalhar eles aqui agora e eu quero que você de fato me aceite aí como seu mentor nesses próximos 3, 4, 5 minutos, beleza? Vamos nessa. Esse processo ele começa com a identificação, tá? Onde a gente vai basicamente listar as crenças que basicamente parecem que são seguras para nós. Então eu quero que você se pergunte, cara, será que isso realmente é meu? Será que essa crença realmente é minha? Ou eu aprendi? Ou eu passei a acreditar nisso porque fulano ou beltrano me falou algo? Eu quero que você comece a questionar agora as suas crenças, liste todas as suas crenças que você já consegue identificar, e aí, a partir dessas crenças, elas listadas, você vai fazer esse questionamento. Isso realmente fui eu que me programei? Isso eu aprendi? Isso foi uma pessoa que colocou na minha cabeça? Exatamente qual a origem dessa crença? Passo 2, nós vamos fazer um teste, o que eu gosto de chamar de teste de realidade, onde nós vamos basicamente experimentar pequenas quebras de padrão, tá? E essas quebras de padrões, elas devem ser feitas de forma inteligentes. Vou te dar um exemplo. Falar em público. Então você não vai... você é uma pessoa que não tem o costume de falar em público e de repente vai falar com 3.000 pessoas, complica. Então vai se expondo aos poucos. Poxa, dá uma palestra para 15, depois dá uma palestra para 20, depois uma para 300. Então você precisa ir quebrando esses padrões de formas menos intensas emocionalmente. Lembre-se que experiências intensas emocionalmente modulam as nossas crenças, modulam os nossos comportamentos, etc. Então eu preciso que você faça essa exposição de forma inteligente, beleza? Então você vai falar em público, vai iniciar uma conversa diferente com alguém, você vai assumir muitas vezes uma opinião que é impopular. Então se você é uma pessoa que foi programada para não ser rejeitada, ou não gostar da rejeição, ou não gostar do conflito, você vai procurar isso de uma forma inteligente, estratégica, de forma pequena, tá? Ah, Gustavo, mas tá falando para eu entrar em confusão. Tô.
Tô falando pra você entrar em confusão. Mas de uma forma inteligente emocionalmente, que te faça crescer e evoluir emocionalmente. E não tô falando aqui de agressão, nem nada do tipo. Tô falando de um conflito de ideias. Pelo amor de Deus. Tenha bom senso. Passo 3, então, é a neuroplasticidade ativa. Onde cada desafio que a gente enfrenta, ele basicamente molda e cria novas conexões, O que eu quero te propor aqui? Que você tem um desconforto inicial, e esse desconforto inicial ele é um sinal de que você está basicamente expandindo a sua liberdade mental. Ou seja, você está desdomesticando a tua cabeça, a tua programação inicial, que já vem de muitos anos. Show? E aí o que a gente pode fazer aqui como um simbolismo apenas? É a gente começar a trocar as palavras para a gente começar a trocar essa narrativa interna nossa. Então, ao invés de você falar que você não pode, você vai trocar essa narrativa e vai falar, cara, eu ainda não sei como, mas eu vou aprender isso, isso e isso. Poxa, eu ainda não sei fazer isso, mas eu vou aprender a fazer isso. Perceba que é uma mudança sutil, mas que muda muito a narrativa interna, porque isso tem a ver com identidade. Quando você fala que não pode, não quer, você não é, não é que você não está. Então perceba como a sua comunicação, e por isso que eu falo eu chamo de narrativa interna, você pode fazer basicamente nessa narrativa interna uma substituição simbólica de palavras, fechou? Para você trabalhar melhor essa narrativa interna, essa comunicação interna consigo mesmo. Lembre-se, o nosso cérebro, quando ele é domesticado, o cérebro domesticado, na verdade, ele só repete. O cérebro desperto, ele cria. A diferença está justamente em como você escolhe usar a sua mente. Se você vai continuar seguindo padrões, e muitas vezes esses padrões podem fazer sentido para você e tá tudo bem, ou se você, poxa, não gosto disso, eu quero testar coisas novas, começa a despertar o seu cérebro, começa a treinar o seu cérebro para que você faça movimentos estratégicos de forma inteligente que te conduzam ao novo resultado que você quer, fechou? E se você quer aprender a romper seus limites mentais, a assumir o comando da sua vida, participe da minha mentoria de desenvolvimento pessoal ou da nossa imersão de inteligência emocional. Acesse lá www.gustavoiann.com.br e conheça um pouquinho mais dos nossos programas. Esse foi o Evolutioncast de hoje, sua dose semanal de expansão pessoal com propósito. Até o nosso próximo episódio. Lembre-se, evoluir é nossa única opção.